Bom dia, bom dia! Nossa devocional de 90 dias. Vamos hoje a Apocalipse 7 ao 9. Apocalipse 7 ao 9, Salmos 47, dia 23 de março de 2026. Glória a Deus pela tua vida hoje, dia 78. 78 dias lendo o Novo Testamento. Glória a Deus pela tua vida que tem perseverado. Amém? Se você está pegando hoje esse vídeo aí, está começando hoje a leitura, vamos então até o final e depois você volta aí nas playlists que tem aí desde Mateus, que nós lemos aí até Apocalipse. Então você começa do início do Novo Testamento e vem seguindo a playlist aí para ser edificado. Amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor essa leitura, que o Senhor possa falar conosco em Apocalipse 7 ao 9 e o Salmo também 47, e que nós possamos ser muito agraciados pelo Senhor com os teus ensinamentos e forjados no nosso caráter, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 7, vamos continuar, né? Ontem a gente leu até o 6, já deu vontade de ler tudo, né? E a gente parou, mas aí dá vontade de terminar logo, porque é sensacional a revelação que Jesus deu, né? Então vamos lá. Capítulo 7, depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então, vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Em seguida, olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graça sejam o nosso Deus para todos sempre. Amém! Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhes respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto.
E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim, 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu a 1/3 das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto, portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoados pelos 3 próximos anjos. Capítulo 9. Então o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram como a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder como o dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões, como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo outros 2 ainda estão por vir. Então, o sexto anjo fez soar a sua trombeta e ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas.
O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Grande tribulation. Agora, Salmos 47. Amém? Abre lá, Deus, o Rei de toda a terra. Salmo 47, povos todos, batem palmas, aclamai a Deus com vozes de alegria, pois o Senhor o Altíssimo inspira reverência, é o grande rei sobre a terra, ele submeteu os povos ao nosso poder e as nações colocou sob os nossos pés. Ele escolhe para nós a nossa herança, para o orgulho de Jacó, seu bem-amado. Deus subiu entre os brados de adoração ao som da trompa, ele, o Senhor. Cantai louvores a Deus, cantai, cantai louvores ao nosso Rei, cantai, porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono. Os príncipes dos povos reuniram-se como o povo de Deus de Abraão, pois a Deus pertencem os soberanos da terra, ele é soberanamente maravilhoso. Amém, Pai? Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pelas escrituras e que nós possamos estar com a marca na nossa testa, para nós sermos livres ali da perturbação desses demônios, da perturbação do tempo final, que o Senhor possa estar nos direcionando, capacitando nós e nossos familiares, pessoas que nós amamos, que caminham conosco, toda essa humanidade possa se converter a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que haja paz e o Teu amor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia poderosamente.